Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder voltar a esta casa, sempre que convidado, né? A gente vem com a maior alegria, a gente reencontra corações amigos que, com tanto amor e carinho, conviveram conosco há alguns anos aí de nossas vidas. Por isso, nossa alegria de aqui estarmos. Alegria essa redobrada na noite de hoje, pois nós estamos tendo a oportunidade de rever muitos que a gente não via há tempos, né? Às vezes alguns a gente se esbarra por aí na vida, mas nem todos é possível. Estou vendo o Eduardo ali, de mais de 15 anos atrás, e tantos outros, né? E, enfim, é uma alegria muito grande. Quero pedir aos irmãos que me ajudem na explanação, na exposição de hoje. E de que forma? Vibrando de forma positiva, vibrando e fazendo com que os eflúvios que emanam de nós formem aqui uma atmosfera salutar para nos restaurar o equilíbrio físico, nos amparar, nos fortalecer, nos inspirar a entrarmos em contato com um plano superior. O que nós que estudamos sabemos não é fácil, né? Então, vou pedir a colaboração dos irmãos para essa empreitada. Na noite de hoje, eu escolhi uma passagem que me toca muito o coração, me fala muito forte a alma. Uma passagem que nos é relatada por Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e também uma outra passagem que fala do mesmo assunto, constante do livro Cartas e Crônicas, do mesmo espírito, Humberto de Campos, que se apresenta como Irmão X, ambos psicografia de Francisco Cândido Xavier. O título é O Reino de Deus. E Humberto de Campos é interessante que ele conheceu Chico Xavier, aliás, conheceu não, né? Ele não teve contato físico, que à época era difícil, né? Mas ele tomou conhecimento da existência de Chico Xavier na Terra através da publicação do livro Parnaso de Além Túmulo. E ele, quando se depara com o livro, ele fala assim, olha, se é dos mortos mesmo, esse conteúdo brilhante e constante do livro, eu não sei, mas se for, é uma injustiça muito grande. É uma injustiça muito grande porque eles não precisam trabalhar para com o suor do próprio rosto manterem a sua vida física. E nós encarnados, ele à época encarnado, fica achando um tanto estranho. E quando ele desencarna, parece-me que ele, assim como diz Souto Maior na biografia de Chico, ele esquece um pouco disso. Esquece e começa a ele fazer escritos, nos mandar mensagens do plano espiritual, sempre enaltecendo a figura de Jesus. Enfim, então, outro não poderia ser o personagem da noite, senão Jesus. Humberto de Campos começa nos dizendo que antes das suas primeiras pregações públicas, Jesus se retira para o deserto ardente da Judéia, próximo de onde fica situado a Arábia. E ali ele vai se encontrar com João, o Batista. Nesse encontro, que ninguém tem conhecimento do conteúdo, eles tramam, por certo, o início da pregação pública. E João Batista vem como precursor, anunciando a chegada do reino de Deus na terra, que não é imediato, ele vai sendo instalado aos poucos. Jesus, após aquele encontro, onde João estava em penitência, se preparando, refletindo sobre a vida, sua missão, sua tarefa, eles que eram primos, Jesus parte em rumo a Galileia. Passa primeiro por um oásis em Jericó. Ali ele se banha, se alimenta, a paisagem bonita, bem florida, e assim ele continua a caminhada. No dia seguinte chega em Jerusalém. Em Jerusalém ele faz outra parada, dá outra pausa. Imaginem, tudo a pé, ele caminhava, e as distâncias eram longas, então ele ia parando, e nessa parada em Jerusalém, no cair da noite, um grupo de sacerdotes que passava o avistou, e
o semblante de Jesus, aquela serenidade e a profundidade do seu olhar chama a atenção de alguns deles. Dentre eles, Anã, aquele sacerdote que viria futuramente ser o juiz que condenaria Jesus. Também podemos encontrar a tradução como Anás, Anã ou Anás. Ali Anã se aproxima de Jesus e o interpela, meio que tirando satisfação, porque ele se julgava uma autoridade. Aliás, ele era de fato uma autoridade. E assim nos toca muito o coração, porque muitas vezes a gente age assim, a gente vê as pessoas agindo assim, e indo tirar satisfação com os outros na rua, independente de conhecermos. E Anás fez assim, se dirigiu a Jesus e disse assim: ô Galileu, o que você está fazendo aqui por essas paragens? Por que você está aqui em Jerusalém? Vejam a petulância. Um peregrino agachado, observando a paisagem, e um sacerdote vem e lhe questiona. Ele não sabia, e o seu orgulho não lhe permitia reconhecer, embora no fundo da alma ele soubesse que aquele era o administrador do planeta, o governador planetário da Terra, um dos seus fundadores. Mas o magnetismo de Jesus o atrai, ele não se despe do orgulho, da vaidade, da petulância e questiona: quem és tu? O que estás fazendo aqui? Jesus, de forma serena, embora firme, responde: eu venho para fundar o reino de Deus na terra. Imaginemos um peregrino, um homem que a gente encontra no meio da rua, vindo nos dizer que vai fundar o reino de Deus na terra para uma autoridade religiosa. Uma autoridade religiosa que achava que ia conseguir restabelecer a ordem, segundo o seu ponto de vista, da região, impondo a autoridade dos judeus sobre fenícios, romanos, samaritanos e tantos outros. Ele fica indignado. O que é esse Galileu? E na Galiléia o povo era simples, não tinha instrução, eram trabalhadores braçais, pescadores, agricultores, pastores, e que se vestiam de forma que você reconhecia no primeiro olhar de onde ele era oriundo. E ele dá risada: o reino de Deus, uma obra divina em tuas mãos? E por um acaso, que pensas tu que venha a ser isto? Jesus fala, esclarecendo: é uma obra divina no coração do homem. Essa passagem, muitas vezes, nós nos esquecemos. Eu sei que muitos aqui já ouviram essa lição várias e várias vezes, e é por isso que eu a retomo sempre, porque nós temos que ter a nítida noção do que nós estamos fazendo na terra, para não nos perdermos, não nos desviarmos do caminho. Jesus veio dizer que o reino de Deus é uma obra no coração do homem. Não é uma obra externa, não é uma construção de um templo. Aliás, um templo sagrado, sim, o coração. Anás fica um tanto indignado, falando: tá bom, mas por um acaso você já viu uma obra bela, formosa, feita, modelada com fragmentos de lama? Quando ele disse isso, ele se referia aos seguidores de Jesus que viriam, pois ele, Anás, havia questionado também: olha, você se propõe a fundar o reino de Deus na terra, mas cadê os seus colaboradores? Você está sozinho aí, um Galileu, para impor um reino de Deus? Um reino, quando a gente imaginava, eles na época e nós ainda hoje imaginamos um reino, nós imaginamos um soberano, alguém com poder a impor a sua vontade. Tudo aquilo que Jesus não fez, tudo aquilo que Jesus não faz, tudo aquilo que Deus não quer. Deus quer que a adesão ao reino, essa obra divina, seja feita por livre e espontânea vontade, nos respeitando o livre-arbítrio.
E quando ele questiona sobre os seguidores de Jesus, Jesus esclarece: os meus seguidores virão de todos os quadrantes, de todos os lados. E Anás replica: sim, tolos e ignorantes tem para todo lado. E quando ele diz tolos e ignorantes tem para todo lado, e é com esse material que você quer fundar o reino de Deus na terra, ele ainda não havia compreendido aquela primeira premissa, que é uma obra divina no coração do homem. E somente os supostos tolos e ignorantes estariam de fato preparados para construírem uma obra divina no seu espírito, no seu âmago, no seu interior. Anás não fica contente e fala: olha, com fragmentos de lama, com tolos ignorantes. E Jesus mais uma vez esclarece, sempre de forma firme, mas serena. Às vezes a gente confunde, a gente sabe que a gente tem que ser firme, mas a gente acaba se tornando áspero. E Jesus não. Jesus era um espírito puro, perfeito, sempre sereno, mas firme, enérgico. Veja, sacerdote, nenhum mármore, já que o sacerdote havia se referido à estátua, à obra, nenhum mármore é tão belo e formoso como o sentimento. Aí Jesus já está nos dizendo: queres fundar o reino de Deus na tua alma? Trabalhe o sentimento. E continua: e nenhum cinzel é mais poderoso do que o da boa vontade, do bom ânimo. Nos diz o que nós devemos fazer e como fazer. Trabalhar os sentimentos, para isso temos que ter boa vontade, disposição, bom ânimo. Pois o sentimento é algo que muitas vezes nos deixa constrangido, perturbado, desorientado. A gente acha às vezes que ama algo ou alguém quando é uma paixão e se torna doentia. A gente acha que a gente está fazendo bem quando nós não estamos fazendo. Às vezes a gente acha que está educando uma criança, satisfazendo suas vontades, quando nós estamos a deseducando e despreparando para a vida, que a vida dirá não. E nós não sabemos dizer o não, porque nós achamos que amamos e não amamos. O sentimento e a boa vontade. Anás então começa a ficar constrangido, pois ele não imaginava respostas simples e ao mesmo tempo que lhe escapavam à capacidade intelectiva. Ele não conseguia raciocinar sobre aquilo, até porque o ambiente, a atmosfera que rodeava Jesus já havia o envolvido. Ele já estava num conflito, no conflito oriundo da paz proporcionada por Jesus e o seu orgulho dizendo a ele: olha, você tem que fazer algo, porque você não é assim, você está tendo que mudar o seu sentimento, e isso gera um pouco de desconforto. Aí ele, não se dando por vencido, questiona Jesus ainda, dizendo assim: olha, você está dizendo que é uma obra divina no coração do homem, vai trabalhar com sentimento e boa vontade, mas você conhece por um acaso Roma ou Atenas? Ele se desviou mais uma vez do objetivo do diálogo, do ensinamento. Quantas vezes nós não fazemos isso? É para fazer determinada coisa e a gente fica fugindo, vamos para outra, nos boicotando. Aí ele se refere à obra externa novamente, Roma ou Atenas. Jesus retoma o assunto, a rédea para o sentimento. Eu conheço o amor e a verdade. O amor e a verdade. Eu estou falando, Jesus, do homem, e não da morada terrena que ele habita com o intuito de adquirir experiências, desenvolver virtudes. Anás replica, riposta: mas e os códigos provinciais, as leis do templo, tu conheces? Não adiantava. Por mais que Jesus tentasse ali, ele não estava preparado para segui-lo, para ouvi-lo, para compreendê-lo. Aí Jesus, para terminar o diálogo, diz assim: eu conheço a vontade de meu Pai.
Conheço a vontade de meu Pai. Pois as leis que Anás se referia eram transitórias, feitas por homem, logo imperfeitas. E Jesus se referia a algo transcendental, algo eterno, imperecível, imutável, as leis divinas, que são fruto da vontade do Pai. Ele fica ali incomodado, dá uma gargalhada e se retira. Se retira. Jesus permanece calmo, tranquilo. Como já era final de dia, ele aguarda o dia seguinte para se retirar. Outras pessoas o avistaram, ficaram com vontade de se aproximar dele, mas não tiveram coragem. Alguns sacerdotes nem no primeiro encontro de Anás se aproximaram. Pois, quando nós nos deparamos com a mensagem que Jesus nos trouxe, nós temos duas opções: tentar incorporá-las, e para isso temos que primeiro conhecê-las, e nós ainda não as conhecemos de forma razoável sequer, nós ainda estamos tentando, estamos engatinhando, para depois colocá-las em prática no meio de nossas condutas, adequar nosso comportamento às leis divinas. Quando nós conseguirmos fazer isso, nós conseguiremos instituir, fundar o reino de Deus no nosso coração. Jesus se retira para Galiléia. Lá chegando, ele avista os pescadores, e é ali que ele vai fazer a sua primeira pescaria. Os pescadores retornavam do trabalho, e quando eles arrumavam suas barcas, tudo organizadinho, Jesus se dirige a dois deles, Simão e André, filhos de Jonas. Venho da parte de meu Pai para fundar o reino de Deus na terra. Queres ser meus discípulos? Eles se entreolham, se questionam e ficam: de onde nós conhecemos esse timbre dessa voz? De onde nós conhecemos tamanha paz que nos está proporcionando este homem? André então fala: eu acho que eu já o avistei por aqui. Sim, eu já o avistei. Ele é o filho de José, o carpinteiro. E questiona: mas o reino de Deus aqui, na Galileia, é tão pequeno, Cafarnaum, a população minúscula. Aí Jesus sorri e não responde, postergando para o momento oportuno esclarecimento sobre isso. Mas Pedro, como muitas vezes nós nos comportamos, querendo esclarecer aquilo que quem tinha autoridade para esclarecer não esclareceu no momento, se adianta: não, mas veja bem, André, o lago é grande, tem várias aldeias. Jesus só sorri. E eles começam a imaginar: nossa, ele vai fundar um reino aqui, um reino em que nós dominaremos, nós imporemos a verdade, e a verdade não se impõe, se capta, se compreende. Jesus deixa os dois dialogarem. Depois de refletirem, eles falam: sim, nós iremos contigo. E o que mais me chama a atenção é que várias vezes lendo isso eu nunca havia percebido, pois às vezes a gente lê, a gente compreende a palavra ou acha que compreende. Quando Jesus os chama dizendo: queres serem meus discípulos? Um rei mundano não diria isso. Ele diria: queres ser meus súditos? Pois um rei tem súditos, um rei terreno. E um rei divino tem discípulos. Pois os discípulos são os aprendizes, os seguidores de livre e espontânea vontade. Os súditos são aqueles que ofuscam as suas vontades para obedecerem a um outro de forma irracional, não pensada, não refletida, simplesmente obedece, muitas vezes como autômatos. E não é isso que Jesus quer.
Não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou com o intuito de nós nos desenvolvermos e exercermos a liberdade de escolha de forma consciente, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Temos que aprender a raciocinar, pensar antes de agir. E isso demanda reflexão, calma, paciência. E Jesus disse: queres ser meus discípulos, meus aprendizes, meus seguidores, meus alunos? Te seguiremos, Senhor. Quando eles aderem à empreitada de Jesus, aconteceu algo que muitos de nós já passamos por isso. Alguém nos chama para uma festa, e você fala assim: não, eu vou ao centro espírita, à igreja, ao templo. As pessoas: você está louco, vai deixar de ir à festa, ao show tal, para ir... esse negócio de Deus aí, deixa para lá, isso aí é baboseira. E não foi diferente com os demais pescadores. Eles foram seguindo, alguns passos atrás, Jesus, André e Simão, tripudiando sobre os outros dois, dizendo assim: dois tontos, seguindo aquele homem que eles nem conhecem. Pelo menos nós nunca ouvimos falar dele. Um louco que vem aqui dizendo que está querendo fundar um reino de Deus na terra, e os dois tolos vão e seguem. E o mais engraçado é que Jesus, embora tenha recebido aquela fala irônica de Anás, dizendo: tolos e ignorantes tem para todo lado, ele sabia quem escolher. Ele conhece o coração de todos nós. Ergo bonus pastor sum, eu sou o bom pastor, eu conheço todas as minhas ovelhas, disse o Senhor. Ele conhece todos nós. Ele sabia quem estava e quem não estava preparado, quem poderia ou não vacilar, aderir ou não ao chamado, ao chamamento. E para mostrar a esses pretensos espertos que eles estavam errados, Jesus se dirige então para a administração local de Antipas, aquele que era o rei dos judeus local, pois quando Roma invadia um território, ele deixava alguma autoridade local ali: você vai ser rei, você vai obedecer a gente, mas vamos manter uma política de boa vizinhança, você recolhe tributos, pega uma parte e nos repassa outra. E Jesus vai até a administração, a intendência de Antipas, ali em Cafarnaum, adentra o recinto. Chegando lá, ele se dirige a Levi. Levi era um publicano, muito respeitado ali na região, pois ele era detentor de uma capacidade reflexiva muito boa, muito grande. Ele era considerado um sábio para eles ali, tanto que Levi é aquele que nós conhecemos como Mateus, o apóstolo, o discípulo Mateus. Jesus adentra, se dirige a ele e fala: Levi, que fazes tu? Ele levanta o olhar, de relance, responde para Jesus: recolhe os tributos devido a Antipas. E Jesus já aproveita a oportunidade e diz: queres recolher os tesouros divinos a Deus nosso Pai? Lembremos, com Jesus estava Simão e André e outros pescadores, achando que Simão e André eram tolos por estarem aderindo a uma empreitada de uma pessoa desconhecida. Aí eles ficam na expectativa: agora eu quero ver a resposta desse aí, que esse é mais inteligente do que a gente, com certeza ele vai dar uma resposta tirando esse rapazinho. E ele, de forma serena, tocado em seu coração, lhe responde: estou pronto, Senhor. Quantas vezes nós recebemos o chamado e não adimos a ele? Quantas vezes Jesus está nos conclamando: faça o reino de Deus no coração. E nós, a semelhança de Anás, queremos o reino de Deus fora.
É mais fácil. Queremos uma Roma ou Atenas em que todos são bonzinhos, como se fosse possível no patamar evolutivo em que nos encontramos, para que a gente não tenha tantas dificuldades. Que as pessoas nos respeitem no trânsito, nos respeitem na calçada, na rua, no diálogo, na fila do supermercado. E olvidamos que o reino de Deus é uma obra divina no nosso coração. No nosso coração. Não é uma obra externa. Por isso que consta em Eclesiastes dizendo que a felicidade não é desse mundo. E os espíritos superiores depois vêm e dão uma melhoradinha. Ainda não. Será desse mundo no dia que o reino de Deus estiver nos nossos corações. Pois é uma obra divina. E Kardec diz mais: não aguarde o reino de Deus na terra. Você pode ir ao reino de Deus, onde tudo é paz, harmonia, felicidade, em outros mundos. Para isso basta que você mereça. Pois a passagem é conquistada através da elevação dos sentimentos. Lembremos, o material que Jesus veio trabalhar são os nossos sentimentos. Sentimentos que nós temos que primeiro reconhecê-los. Eu gosto ou eu não gosto dessa pessoa? Eu gosto ou não gosto do meu trabalho? Eu gosto ou não gosto dessa comida, de tal comportamento? O primeiro passo é reconhecer. O segundo, trabalhar aquele sentimento. Pois não é vivendo simplesmente que a gente vai desenvolver o sentimento. Não é assim. Tanto que Jesus veio nos mostrar o caminho do reino de Deus, do reino sublime, celestial, onde tudo é paz e harmonia, em que todos se amam, se respeitam, em que todos fazem a sua parte sem necessitar vigiar o próximo. Aliás, não deveríamos vigiar o próximo. Esse é um equívoco nosso, pois é uma armadilha do nosso ego, do nosso orgulho. Eu olho os defeitos alheios para não olhar os meus defeitos. É uma armadilha do ego. Eu fico tentando olhar o problema para fora quando o problema está dentro de mim. O problema está dentro de nós. Não raras vezes a gente ouve, eu ouvi isso há muitos anos atrás, refletir sobre via profundidade. Quando a gente fala de forma repetida, eu perdi a paciência. E Kardec nos esclarece: não, filho, você não perdeu a paciência. Você simplesmente não tem paciência. Pois se você tivesse paciência, você não perderia, pois a paciência é uma virtude, e toda virtude conquistada, aurida, nós não perdemos mais, como a inteligência, outra virtude. A leitura, a capacidade de ler. Se estivesse escrito uma frase aqui, e eu dissesse assim: vocês não vão ler a frase, vocês conseguiriam não ler? Não tem jeito. Você bate o olho e você lê. Aprendeu, não esquece mais. Tem paciência, a pessoa pode te irritar, te irritar da forma que quiser. Ela não conseguirá. Não vai conseguir. E tem várias virtudes. Na pergunta 893, do Livro dos Espíritos, Kardec fala: olha, sim, há várias virtudes. E qual é a mais meritória de todas? A da caridade desinteressada. Beleza, fácil, caridade. Mas a gente confunde o que é caridade. Caridade envolve também sentimentos. Não adianta você dar o pão, o remédio, o alimento, a vestimenta ao necessitado. Você tem que dar com carinho, com amor. E detalhe, nós já sabemos, através dos estudos científicos, que quando você emite um sentimento para algo, ainda que físico, esse algo fica impregnado.
Pegou uma blusa com raiva e tacou em alguém, a blusa está impregnada daquele sentimento. Deu uma blusa com amor e carinho, pode ser que depois a pessoa vá impregnando de sentimentos opostos e aquilo se dilua, se dissipe. Mas se não, ela vai. E há médiuns que conseguem captar o que a gente chama de memória dos objetos. Psicocinesia. O que é isso? É a capacidade, alguém aqui já deve ter ouvido falar daquelas benzedeiras em que ela pede, me traga uma blusa de quem você quer que eu benza. Quando ela toca na blusa, ela não sabe explicar racionalmente, pois ela não estudou para isso, salvo raras exceções, mas ela está captando tudo aquilo que está impregnado na blusa. Aí ela consegue dar uma orientação. Ela consegue ver até se não é você o culpado pelo seu filho estar ficando doente. Pois imagine, se todo sentimento que você emite de raiva ou de amor vai impregnando, imagine você ficar direcionando sentimentos ruins para uma pessoa. Aí ela fica com aquilo que a gente chama de quebrante, né? Mal olhado. Vai benzer, vai tomar passe. Olha que interessante. Olha que interessante. Se alguns médiuns conseguem fazer isso, imagine Jesus, que é o médium de Deus. Ele conseguia captar. Ele já sabia que os discípulos que iam ser chamados iam ser alvo de zombarias, de chacotas. Ele sabia tudo isso. Ele sabia que havia pessoas que iam se julgar mais inteligentes do que aqueles que lá estavam. Ele sabia que muitos iam, ao invés de tentar ouvi-lo, como os fariseus faziam, ao invés de ouvir Jesus, os ensinos dele, ficavam raciocinando de forma pueril, tentando achar defeito no ensinamento de Jesus. Ele sabia tudo isso. Só de olhar para nós, ele sabia tudo. Ele sabia se alguém estava pré-julgando e o que estava pensando a seu respeito. Sabia tudo. Das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá, pois eu conheço todas, e eu sei o momento oportuno de ir resgatá-las. Que coisa maravilhosa. O reino de Deus é uma obra divina no coração nosso. Aí vem a doutrina espírita nos esclarecendo tudo o que Jesus disse, algumas vezes de forma figurada. Nos esclarecer, por exemplo, o que eu conversava hoje com um amigo, sobre a parábola do grão de mostarda. O grão de mostarda é uma das mais minúsculas sementes. É uma analogia ao sentimento. Em que, quando for depositada na terra e cultivada, quando ela germinar e crescer, será uma hortaliça que vai crescer tanto, tanto, que se tornará uma árvore. Árvore essa que abrigará em seus galhos, em seus ramos, os pássaros. Quando a gente ouve isso, a gente fica pensando sobre a parábola dos talentos, que uns produzirão 1 por 1, outros 10, centenas, milhares por 1. Que tamanho que nós somos de árvore? Ou será que ainda estamos como uma semente? Será que já somos uma hortaliça, pelo menos? Os livros que eu estava me referindo, que eu citei aqui, essa história de Francisco Cândido Xavier, olha que árvore que foi esse homem, Francisco Cândido Xavier. Ele que abrigou em seus ramos várias pessoas. Ele que levou conforto, paz, repouso a centenas, a milhares de pessoas. E isso que está ao nosso alcance. E Jesus, que a sua palavra ecoa no planeta até hoje. Até hoje a sua palavra está ecoando, nos conclamando a afundarmos, instituirmos o reino de Deus no nosso âmago, no nosso interior, no nosso espírito, em nós.
A gente fala nosso espírito, mas nós somos espíritos, né? Fundar o reino de Deus em nós. É uma obra divina. Nós fomos criados simples e ignorantes. O que quer dizer isso? Sem experiência e sem conhecimento. Através das sucessivas encarnações e reencarnações, estamos nos desenvolvendo, estamos crescendo, estamos germinando, brotando, para no momento oportuno começarmos a produzir frutos, para no momento oportuno crescermos a ponto de cobrirmos, como disse Jesus de forma alegórica, toda a face da terra, como Ele cobre. Isso é maravilhoso. No livro Cartas e Crônicas, há uma passagem em que, após essa reunião dos discípulos, quando Jesus está pregando, é chegado o momento da sua glorificação. Glorificação essa que nós ainda não compreendemos. Ele adentra Jerusalém, montado numa jumentinha com um jumentinho do lado. É ovacionado. As crianças saem gritando: Hosana nas alturas, bendito é o enviado de Deus, o filho de Davi. As pessoas estendem mantos, jogam flores, ramas, tudo para que Jesus passe sobre e vá adentrando a cidade em direção ao templo. A turba frenética ecoa, mas Jesus continua sereno, calmo, pois ele conhece o coração humano. Ele adentra a residência de Arão, um curtidor. Ali, um homem chamado Zacarias se dirige a Jesus e lhe questiona: Senhor, eu tenho ouvido suas pregações, sua palavra tomou toda a região, não há quem não se refira ao Senhor, aos seus milagres. E para vir até aqui, eu demandei uma estrada. Para nós irmos a algum lugar, há um caminho. E eu venho lhe perguntar: qual é o caminho que me leva até o reino de Deus? Jesus começa respondendo, dizendo: o caminho de Deus é uma grande subida, áspera. O populacho adentra a residência, pega Jesus no colo, nos ombros, sai com ele nos braços, e Zacarias fica sem a resposta. Somente que era uma grande subida, áspera. Mas Zacarias já sabia que há um caminho a ser percorrido, e que esse caminho cada um tem que seguir por si só. Ele era dono de extensas vinhas. Ele sabia, homem sábio, que refletia sobre a vida. Volta para sua casa, sua região, após ter visto Jesus curando paralíticos, cegos, doentes, tudo na porta do templo, como se Jesus estivesse provocando os sacerdotes. Na verdade, ele não estava provocando, ele estava dizendo assim: vejam meus sinais, eu sou o Messias, eu vim para salvá-los. Vocês não precisam ver com os olhos, vocês não precisam ouvir com os ouvidos, vejam tudo o que eu faço. É pelas obras que se reconhece a pessoa, pelos frutos que se reconhece a qualidade da árvore. Mas as pessoas não queriam isso. As pessoas estavam equivocadas, elas queriam o quê? Facilidade, como muitas vezes nós também queremos. Nós queremos tudo fácil. E não é assim que se conquista a felicidade. Jesus fica ali, Zacarias se retira, 2 dias depois ele volta para Jerusalém. E ele se surpreende, ele fica espantado, ele fala: nossa, Jesus ainda está aí. Que tem uma algazarra, uma euforia toda tomando a população, com certeza ele está implantando o reino de Deus aqui. Com certeza. Quando ele se aproxima, ele se surpreende. Ele se surpreende porque Jesus estava lá, agora sendo esbofetado, escarneado,
até mesmo por aqueles que ele havia amparado. As pessoas zombavam dele. E algo mais triste, ele carregava uma cruz. Zacarias fica então sem compreender, pois ele era sábio, ele tinha olhos de ver, ouvidos de ouvir. E ele fala: mas é o Messias, o que vocês estão fazendo? Ele tenta se aproximar, não consegue. Ele queria tocar Jesus mais uma vez, não consegue, as pessoas não deixam. Aí ele vê que havia um grupo de mulheres, Joana de Cusa, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, todas ali chorosas, tentando se aproximar, tentando consolar Jesus. Aí ele fala: é a oportunidade que eu preciso, eu vou tentar ajudá-lo. Se aproxima. Jesus conhece e nos dá a resposta no momento certo. Ele nos dá a resposta no momento oportuno. Quando Zacarias se ajoelha, pois Jesus tinha caído, e diz: mestre, ele olha para Zacarias, sorri, tira a destra do madeiro, toca Zacarias, e continua a resposta que ele havia iniciado. Sim, Zacarias, ele dirige o olhar para o caminho que ele havia a percorrer ainda, e diz: o caminho é áspero, pedregoso, seremos alvos de zombarias, de escárnio, mas lá no cume está a vitória, lá no cume está a passagem para o reino de Deus. Zacarias chora, Jesus se levanta e prossegue a caminhada, nos mostrando que ele não precisava, que ele já era puro, mas vir aqui e falar é fácil. Como eu disse, eu fiz questão de dizer os livros, falar que está pautado no Evangelho de Jesus, em obras de qualidade psicografadas, pois há obras que não são de qualidade psicografadas, obras de Kardec, de confiança, pois ele foi o emissário divino para nos trazer a terceira revelação. Quando a gente fala isso é porque nós estamos falando: olha, isso não é meu, eu sou um aprendiz, eu estou absorvendo aquilo para me tornar uma mente esclarecida, para me transformar e amanhã ser um cristão. É uma jornada. O reino de Deus, que é uma obra no coração, demanda um percurso. E esse percurso vai nos trazer dor, sim. Pois, como nos esclarece Leon Denis, a dor é o instrumento mais infalível para amolecer o coração, o sentimento da pessoa. Assim como a verdade, que muitas vezes nos fere, nos machuca, nos faz sangrar, e que também nos prepara para a realidade eterna, é a dor. João, a verdade, Jesus, o amor. Os mecanismos divinos da evolução. Temos que parar e refletir. Sofremos, sim, e Jesus mostrou que é natural no mundo como o nosso, para nós nos desenvolvermos, passarmos pela dor. E temos que saber passar. Temos que saber que não somos vítimas, que isso que nós chamamos dor nada mais é do que um processo que vai burilando nossos sentimentos, fazendo com que a gente cresça, progrida e evolua. Simples, ignorante, sem conhecimento e experiência, percorremos o carreiro da reencarnação em busca da autoiluminação e da paz. Autoiluminação e da paz interior. Por isso que nós temos, agora aproveitando a mensagem que foi lida no começo, as mensagens que são lidas pela Dani, sempre, né, não só pela Dani, em todas as casas, sempre se encaixam de uma forma ou de outra na palestra. Nós temos que compreender que nós somos espíritos em evolução,
somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, temos que nos perdoar quando errarmos. Temos que ter indulgência para conosco. Errou? Ótimo. Não se culpe, não se martirize. Eu errei. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Eu errei porque eu tentei, vou caminhar. Só que eu vou tentar tirar uma lição do meu erro, vou tentar aprender. Mas há algo muito mais importante do que isso. É nós compreendermos que o outro também é um espírito imperfeito. Por isso que caridade é indulgência para com as imperfeições alheias também. Pois, como eu dizia, dar o pão, o remédio, a vestimenta, simplesmente, é fácil. É fácil. Basta ter um pouquinho de desapego. Agora, dar de nós mesmos, e não de algo externo, isso é difícil. Termos indulgência, a humildade, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Ter a humildade de reconhecer que nós temos muito a aprender. Se nós não tivermos humildade, nós não aprenderemos. Vede os fariseus, tiveram contato direto com Jesus, ouviram da boca da verdade e do amor os ensinos divinos, e lhe viraram as costas. Por quê? Falta de humildade. Façamos o bem a nós mesmos. Tentemos compreender a vida, compreender a nós mesmos, ao próximo, compreender que é necessário termos humildade, pois somente através da solidariedade é que nós conseguiremos conquistar a tão almejada felicidade. É dando que se recebe. Buscai e achareis, pedi e obtereis. Vamos pedir ajuda a quem pode nos ajudar, pedir orientação para quem pode nos dar, pois nós também damos. Vamos tentar fundar o reino de Deus na terra, começando por nós mesmos. Se nós conseguirmos nos asserenar quando o outro se exasperar, amanhã pode ser o inverso, pois o sentimento nunca se perde. Lembram-se das roupas? O sentimento vai, fica, impregna. Demos o melhor que temos, pois voltará para nós. Nós conseguiremos fazer uma atmosfera ao nosso redor melhor. Assim, quando as pessoas chegarem irritadas, se nós mantivermos a calma, a paciência, elas vão se serenando. E vamos também retribuir aos outros, pois nós também nos irritamos e precisamos dos outros. Aí, no momento oportuno, como nós tivemos paciência, indulgência, os bons espíritos virão em nosso auxílio e tomarão conta da situação. Não nos percamos no caminho. O reino de Deus é uma obra no coração do homem, no nosso coração. Vamos trabalhar os nossos sentimentos, trabalhar nossa capacidade de pensar, raciocinar. Vamos tentar levar o exemplo vivo de Jesus às nossas vidas, tolerando, perdoando, para um dia aprendermos a amar. Eram essas reflexões que eu tinha para fazer sobre esta lição. Eu agradeço a presença de todos aqui, dos encarnados, dos desencarnados. Agradeço o carinho da casa, agradeço o convite dos trabalhadores, a contribuição que deram com a leitura, todos filmando, sempre atenciosos, carinhosos, e vamos prosseguir nos esforçando, nos dedicando para fundarmos em nós e na terra a tão esperada transformação que a gente deseja e almeja. Que Jesus os abençoe. Eu desejo que tenham um ótimo final de semana. Muito obrigado.